Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do grupo H da Copa do Mundo, grupo da candidatíssima Espanha, grupo de Cabo Verde, estreante em mundiais, grupo da Arábia Saudita e grupo do Uruguai. Um grupo que tende a ser bem interessante, começando a falar da Espanha, que é uma das principais favoritas, pelo que fez todo nesse ciclo, um ciclo de renovação muito bem feito pelo De La Fuente. E vocês vão lembrar também da final olímpica Brasil e Espanha em 2021, referente à Olimpíada de Tóquio de 2020, onde a base dessa seleção espanhola estava ali, com Dani Olmo, com Oyarzabal, com Cucurella, com Ferran Torres. Então tinha alguns jogadores ali que hoje fazem parte da espinha dorsal da seleção da Espanha. O Brasil venceu e o Brasil também tem, daquele time olímpico de 21, também tem alguns jogadores que hoje estão na espinha dorsal do time, como o Bruno Guimarães, como o Matheus Cunha, inclusive, que fez gol na final, né? Então é uma seleção que foi sendo criada. Obviamente teve alguns enxertos muito importantes ali, como o próprio Yamal, que é uma estrela, apesar de muito garoto, né? E tá se recuperando de uma contusão, pode ali chegar pro primeiro jogo, pode perder o primeiro jogo, ainda não se sabe muito bem, mas vai para essa Copa do Mundo aí como uma das principais estrelas da nova geração, né? Candidato aí a revelação da Copa do Mundo, né? Se é que podemos chamar assim, acho que ele já é uma realidade, né? Mas de alguma forma faz o que a Espanha venceu a Eurocopa em 24 na Alemanha, venceu a Inglaterra na final, tirou a França. Então assim teve confrontos ali muito equilibrados, mas que ela conseguiu vencer e com um futebol muito atrativo. Então ela se colocou nesse posto de candidata ao campeonato mundial, à Copa do Mundo, pelo que ela fez em campo nos últimos anos, né? E a Espanha, ela era a primeira colocada do mundo no ranking da FIFA e perdeu esse posto para a França nessa data FIFA de março. E dizem as más línguas que há uma certa superstição com o primeiro do ranking. Normalmente o primeiro do ranking não se dá bem na Copa, e a Espanha fez o favor de perder o primeiro do ranking para a França. Então, deste problema, a Espanha está livre, né? Vai ter um grupo ali onde eu acho que ela tem totais condições de se classificar. Vai estrear contra Cabo Verde, que é uma estreante, uma seleção de outro patamar, não é uma seleção do mesmo patamar da Espanha. Depois vai jogar com a Arábia Saudita também, que teve um ciclo bem conturbado de troca de treinadores, e apesar de no último Mundial ter ganho da Argentina e mesmo assim não ter conseguido se classificar, eu acho que a Espanha vai passar bem. E mesmo que jogando o último jogo com o Uruguai, eu acho que o Uruguai é candidatíssimo à segunda força do grupo, né? E a gente vai falar do Uruguai já já. Então, passando por Cabo Verde, uma seleção nova, estreante, que conseguiu uma classificação merecida e muito difícil num grupo com seleções mais tradicionais, como Camarões e tudo mais, conseguiu sua classificação direta para esse Mundial. É um representante de língua portuguesa, né? Então é mais uma equipe que fala português jogando Mundial, são 3 esse ano, com o Brasil, Portugal e o Cabo Verde. Então é uma seleção que, durante esse processo de construção de uma equipe um pouco mais competitiva, foi buscar jogadores que talvez nem tivessem nascido no Cabo Verde, mas tivessem algum parentesco, alguma familiaridade que pudesse o tornar representante de Cabo Verde, assim como muita gente faz. A Holanda já fazia lá atrás, a França já fazia lá atrás, né? Jogadores que às vezes eram nascidos nas ilhas, nas terras que eram possessões da França, né? Não necessariamente nascidos em território francês na Europa, mas que isso não tira em nada a originalidade desses jogadores. E Cabo Verde fez muito bem esse papel, então tem alguns jogadores até jogando em ligas competitivas que podem dar à equipe uma sustentação no sentido de passar bem pelo seu primeiro Mundial. Não acredito que vá conseguir ou se classificar ou fazer alguma coisa além do que a primeira fase, né? Mesmo classificando terceiros, tá, eu acho muito difícil. Pode até tomar goleada de repente da Espanha, estreia, tem aquele nervosismo também, é natural,
Então vamos ver, Cabo Verde é uma seleção que desperta muita curiosidade no confronto nesses patamares, que ela não tem, ela não está acostumada a ter, né? No máximo ali dentro da África, né? Mas não fora. Eu não acredito muito, eu acho que Espanha e Uruguai tomam os primeiros lugares, e para se classificar em terceiro ali, mesmo a Arábia Saudita, acho que esse grupo talvez não classifique o terceiro, mas vamos ver, né? Falando um pouquinho da Arábia Saudita, que no último Mundial venceu a Argentina, encantou o mundo na primeira rodada, com futebol bem participativo, de muita entrega dos jogadores. Houve uma renovação bem grande, então poucos jogadores daquela estrutura de 2022 continuaram. A equipe tinha um treinador, que foi o treinador da equipe em 2022, que havia saído, o francês, o Henri Bernard, se eu não me engano o nome dele. Ele saiu para treinar a seleção feminina da França, voltou, e agora parece que saiu novamente, pelo que eu andei vendo também. A gente está gravando esse vídeo aqui, faltando 20 dias mais ou menos para o Mundial. Então é uma seleção que é uma incógnita, a Arábia Saudita. Não acho que vai brigar por nada dentro da Copa do Mundo. Tá num grupo também difícil, né, com duas forças, né, como Espanha e com o Uruguai, e vai brigar talvez com o Cabo Verde para ficar em terceiro. Deve até ficar, mas eu não sei se é o suficiente para você de repente se classificar. Vamos ver como vai funcionar a Arábia Saudita nesse sentido, nesta Copa do Mundo, já que ela está conseguindo se classificar sistematicamente há alguns anos, então tem que tentar mostrar algum tipo de evolução. Vamos ver, não estou tão confiante nisso. Agora o Uruguai. O Uruguai fez uma boa eliminatória, teve momentos. O Uruguai que, para esse ciclo, teve Marcelo Bielsa como treinador, e que o Marcelo Bielsa nunca passa despercebido. Os times dele jogam futebol diferente, ofensivo, forte, mas que ele acaba tendo alguns probleminhas de relacionamento aqui e ali pelo temperamento dele, né? Então a gente teve aí casos de jogadores que falaram que o Marcelo Bielsa não falava nem bom dia e tudo mais. Então você lembra, Agostinho Canóbio, que hoje joga no Fluminense, teve ali seus atritos, era chamado, depois parou de ir. Luis Soares também falou algumas coisas sobre ele e tudo mais, tá fora do ciclo, né? Tá fora pelo menos da pré-lista do Uruguai. O Luis Soares já tá fora, então seria, o Cavani já havia se aposentado, então também é um primeiro Mundial depois de um ciclo enorme de 3, 4 Copas do Mundo, com a trinca Muslera, Cavani e Soares, apesar de que o Muslera tem crescido um pouquinho aí nas casas de apostas e pode ser que apareça para jogar, mesmo que não seja titular, que o titular ainda seja o Rocher, mas o Rocher também não tem jogado para despertar nenhum tipo de segurança, né, para a seleção uruguaia nesse sentido. É uma seleção que teve alguns lesionados de última hora, como o lateral Piquerez do Palmeiras, como o Arrascaeta no Flamengo, que vão chegar para ver se vai dar para ir e tal, vão se recuperar ali no último minuto e tal, porque o Arrascaeta, por exemplo, é um jogador que, enfim, conseguiu se firmar naquele time. O próprio Piquerez também, apesar da concorrência, tem tido seus minutos na seleção uruguaia neste ciclo e tenta de tudo para poder ser considerado pelo Bielsa para poder jogar essa Copa do Mundo. É uma seleção que fez uma eliminatória na frente do Brasil, né? Então, cai num grupo com a Espanha, provavelmente a decisão da vaga contra a Espanha no último jogo já vai ser mesmo para quem vai ser primeiro e segundo. Acredito até que as duas possam chegar com 6 pontos no último jogo, né? E o Uruguai tem um caminho que, na verdade, não é o Uruguai, é o Grupo H, que tem um caminho de cruzamento no 16avos de final com o grupo da Argentina. É um dos grupos que não vai jogar contra terceiros. Então a gente está falando de o primeiro pegar o primeiro desse grupo H vai pegar o segundo do grupo J. O grupo J tem Argentina, tem Argélia, tem Áustria e tem Jordânia, né? E o segundo desse grupo pega o primeiro. Então, vamos supor, o Uruguai ficando em segundo atrás da Espanha, vai ter um confronto direto com a Argentina já nos 16avos de final, que é um baita confronto sul-americano, né? Uma baita rivalidade também, né? Então, isso pode ser um complicador para o Uruguai para ir longe, né?
Pode também tirar a Argentina? Pode, claro. É um confronto local. Acredito que a Argentina tem uma seleção melhor, mas Copa do Mundo, motivação, história. Então, tem muitas coisas envolvidas que possam fazer com que o Uruguai cresça também nesse sentido e possa avançar. E imagina tirar a Argentina, confiança vai lá no alto, né? Então é mais ou menos esse o panorama do grupo H da Copa do Mundo e que tem um cruzamento difícil aí com o grupo J a partir da primeira fase de mata-mata nos 16avos de final. No próximo vídeo a gente vai falar do grupo I, que é um grupo terrível. França, Senegal, Iraque e Noruega, com 3 forças muito grandes e o Iraque ali tentando sobreviver, voltando à Copa do Mundo depois de 40 anos. Tá bom? Esse é o conteúdo do próximo vídeo. Aproveitando, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de futebol, amam Copa do Mundo e estão, assim como eu, numa enorme expectativa para esse torneio começar logo. Tá bom, gente? Um abraço, se cuidem e até a próxima.